E aí, pessoal? Sejam muito bem-vindos a uma jornada que promete virar sua cabeça do avesso. Hoje a gente vai desvendar um mistério que Carl Jung, aquele gênio da psicologia, descobriu sobre a mente humana. Imagine um mapa secreto, algo tão poderoso que ele hesitou em revelar por completo, justamente por saber o perigo que carregava. Por décadas, esse conhecimento ficou espalhado em suas obras, feito pedacinhos de um quebra-cabeça, esperando por almas corajosas o suficiente para montá-lo. E adivinha? Hoje você vai ter esse mapa completo nas suas mãos. Jung não era só mais um psicólogo. Ele era um verdadeiro desbravador das profundezas da psique, um explorador que ousou mapear territórios invisíveis que a ciência ainda tem um medão de reconhecer. Ele sacou que dentro de cada um de nós existe uma arquitetura oculta, umas estruturas psíquicas que regem nossas vidas de jeitos que a gente nem imagina. Mas por que raios ele escondeu isso? Você pode estar se perguntando. Por que fragmentou a maior descoberta de sua vida? Ora, porque ele sabia que se caísse nas mãos erradas, esse conhecimento poderia ser usado para manipular e controlar uma multidão, sabe? Mas nas mãos certas, nas suas mãos, ele pode ser a chave para uma transformação radical de quem você é. Este não é um vídeo qualquer sobre psicologia, não. É um convite para uma aventura pelos cantos mais misteriosos da mente humana. Uma viagem que vai mudar para sempre como você se vê e como enxerga o mundo à sua volta. Então, já se inscreva no canal e ative o sininho, porque assim você vai fazer parte de um grupo seleto de pessoas que conhecem o verdadeiro funcionamento da psique e não vai perder nenhuma das nossas próximas revelações, tá bom? Pra gente sacar essa descoberta que virou o mundo de cabeça para baixo, precisamos começar pelo alicerce de tudo. Imagine que toda a humanidade compartilha uma espécie de mente secreta, uma camada super profunda da nossa psique, onde moram padrões universais, imagens que vêm desde os primórdios e forças que moldam nosso jeito de ser sem que a gente sequer perceba. Jung se deu conta disso da forma mais perturbadora que se pode imaginar. Durante aqueles anos intensos, entre 1913 e 1919, ele mergulhou num confronto com o inconsciente que o deixou à beira da loucura, viu? Ele tinha visões. Batia um papo com figuras que apareciam dentro da sua cabeça. Vivenciava umas realidades que a mente racional, coitada, não dava conta de explicar. Era tipo abrir uma porta para um outro mundo. Um universo que, pasme, mora dentro de todos nós. E o que Jung achou por lá mudou tudo que a gente sabia sobre a mente humana. Ele sacou que certas imagens, símbolos e padrões pipocavam por aí, independentemente da cultura, do tempo ou da educação da pessoa. O herói, a mãe, o sábio, a sombra. Essas figuras surgiam espontaneamente na psique humana, porque fazem parte de uma herança que a gente carrega coletivamente. Mas o segredo que Jung levou décadas para desvendar é este aqui. Esses padrões não são figuras estáticas. São forças vivas dentro da nossa psique, umas entidades com vontade própria, que dão um empurrãozinho nos nossos pensamentos, sentimentos e até nas nossas ações. Tudo isso sem a gente nem notar. Pensa comigo. Por que você reage no automático a certas situações? Por que sente aquela atração inexplicável por certas pessoas? Por que algumas histórias, filmes ou símbolos te tocam lá no fundo, sem razão aparente? A resposta, meu amigo, está nos arquétipos, essas estruturas universais que todo mundo carrega no inconsciente coletivo. Jung percebeu que a maioria de nós vive, meio que sem querer, possuída por esses arquétipos. A gente acha que está fazendo escolhas livres, mas, na real, está sendo guiado por essas forças psíquicas antigas que trabalham nas sombras da consciência. Dá uma olhada em volta e você vai ver essa verdade em plena ação. Aquele comerciante, que é obcecado por sucesso, está possuído pelo arquétipo do rei. Aquela mulher que se sacrifica o tempo todo pelos outros, está identificada com a grande mãe. E o homem que vive sabotando os próprios relacionamentos, está sendo controlado pela sombra dele, que ele nem sequer reconhece.
Repara só como as pessoas repetem os mesmos padrões de geração em geração. Aquele filho que jura nunca ser como o pai, mas de repente tá lá, replicando os mesmos comportamentos. A mulher que sempre atrai o mesmo tipo de parceiro problemático. O homem que troca de emprego, mas sempre esbarra no mesmo tipo de conflito. Isso não é coincidência, não. São os arquétipos inconscientes, ditando o ritmo, comandando o show. Reconhecer essas forças é o primeiro passo para uma liberdade de verdade. Mas isso exige uma coragem de leão, a coragem de encarar uns lados seus que você, francamente, preferia passar batim. Quando você começa a sacar os arquétipos em ação na sua vida, um lance extraordinário acontece. Você deixa de ser vítima de padrões inconscientes e começa a se tornar um co-criador consciente da sua própria história. Você vê que aquela raiva inexplicável pode ser o arquétipo do guerreiro pedindo para se expressar de um jeito saudável. Aquela melancolia que vive voltando pode ser o sábio te chamando para uma introspecção bem profunda. Mas essa jornada de despertar não começa com os aspectos grandiosos da psique, não. Ela começa com o que há de mais escuro e negado em nós. Dentro de você, existe alguém que você não quer conhecer. Não quer mesmo. Jung deu a esse alguém o nome de sombra. Todos os aspectos da sua personalidade que você rejeitou, negou ou escondeu. E não são só os lados negativos, viu? São também todas aquelas potencialidades que você nem sequer desenvolveu, de quem você poderia ter sido. Aqui vai uma verdade que vai mexer com a sua cabeça para sempre. Você não é quem pensa que é. A personalidade que você exibe para o mundo, o que Jung chamava de persona, é só uma máscara social. Por trás dessa máscara, vive sua verdadeira natureza, com desejos, impulsos e capacidades que você foi ensinado a calar. A sombra é um dos conceitos mais revolucionários de Jung, porque ela mostra que ali não moram só os seus defeitos, mas também seus maiores talentos que ainda estão escondidos. Aquela raiva que você nunca solta pode ser, na verdade, sua força vital reprimida. Aquela arrogância que você detesta nos outros pode ser sua confiança natural, mas não reconhecida. Aqueles impulsos selvagens que você se força a controlar podem ser sua criatividade mais autêntica, só esperando para brotar. Mas encarar a sombra, é de dar um frio na barriga, viu? Porque significa largar aquela imagem perfeita que você criou de si mesmo. Significa admitir que você é capaz de fazer coisas que jurou nunca fazer. Significa reconhecer que tem uns potenciais que você nunca explorou, morrendo de medo do que os outros iriam pensar. Para entender, de verdade, como a sombra opera na prática, pensa nas pessoas que mais te tiram do sério. Aquele colega que se acha a vizinha fofoqueira, aquele familiar egoísta. Jung descobriu algo que chega a ser perturbador. A gente só consegue ver nos outros aquilo que já existe na gente, mesmo que esteja bem escondidinho. Aquela arrogância que você tanto critica, existe uma parte sua arrogante que você nega. Aquela mania de fofoca que te irrita, você tem um lado fofoqueiro que mantém trancado as 7 chaves. Essa é a regra de ouro da projeção. Você só pode ver no mundo lá fora aquilo que já mora dentro de você. Mas olha, o que a maioria da galera não saca sobre a sombra é que ela não é sua inimiga. Toda aquela energia psíquica que você gasta tentando ser bonzinho, certinho ou aceitável, está sendo jogada fora numa guerra interna contra partes que são naturais de quem você é. Imagina só se você pudesse recuperar toda essa energia. E se, em vez de brigar com sua raiva, você aprendesse a canalizá-la como uma força para promover as mudanças que são necessárias? E se, em vez de abafar sua sensualidade, você a integrasse como criatividade e paixão pela vida? A sombra, meu amigo, é a porta para um desenvolvimento de verdade. Todas as qualidades que você projeta nos outros, tanto as que você ama quanto as que você detesta, são aspectos que você não reconhece em si mesmo.
Aqui vai um exercício prático da sombra, que pode virar sua autopercepção de ponta cabeça. Pensa em alguém que você admira demais. As qualidades que você vê nessa pessoa são potenciais que ainda não desenvolveram em você. Agora, pensa em alguém que você detesta profundamente. As qualidades que você critica nessa pessoa são aspectos rejeitados da sua própria natureza. Essa sacada pode ser um choque, né? Eu não sou nada parecido com aquela pessoa. Você pode protestar. Mas Jung dizia que nossos julgamentos mais fortes são sempre um espelho das nossas projeções mais profundas. A pessoa super-organizada que critica os desorganizados está projetando sua própria espontaneidade reprimida. O intelectual que despreza os emotivos está negando sua própria sensibilidade. A pessoa espiritual que julga os materialistas está rejeitando seus próprios desejos mais terrenos. Mas integrar a sombra não significa virar uma pessoa destrutiva, viu? Significa recuperar toda a sua energia psíquica que estava sendo gasta em repressão. Significa se tornar inteiro em vez de bom. Quando você aceita sua sombra, algo mágico acontece. Você para de projetar nos outros e começa a se relacionar com pessoas reais, em vez de com fantasmas das suas projeções. Seus relacionamentos ficam mais profundos, porque você consegue ser, de verdade, vulnerável. Sua criatividade explode, porque você não está mais gastando energia se censurando. Jung sabia que, sem integrar a sombra, uma transformação de verdade é impossível. Você continuaria dividido, brigando com partes de si mesmo, desperdiçando sua energia vital em conflitos internos. A sombra é seu primeiro grande teste no MIMAIS, mapa da individuação. É o guardião do portal que te leva para o próximo nível de desenvolvimento psicológico. E, uma vez que você a atravessa, vai dar de cara com o segundo grande obstáculo: os aspectos contrassexuais da sua psique. Agora, chegamos a uma descoberta de Jung que é ainda mais revolucionária. Dentro da sua psique existe alguém do sexo oposto, uma figura que Jung sacou ser crucial para o desenvolvimento psicológico, mas que a maioria das pessoas nunca aprende a reconhecer conscientemente. Para os homens, é a ânima, o lado feminino, interno. Para as mulheres, é o ânimos, o lado masculino interno. Essa descoberta mudou completamente como a gente entende o amor e os relacionamentos, de um jeito que a psicologia tradicional ainda se enrola para aceitar. Jung percebeu que, olha, a gente se apaixona por projeções. Quando você se encanta por alguém, muitas vezes, está projetando sua ânima ou ânimos nessa pessoa. Você não está amando a pessoa de verdade, e sim um aspecto que ainda não se desenvolveu em você e que você vê refletido no outro. É por isso que tantos relacionamentos desandam quando aquela fase de lua de mel acaba. A pessoa real não consegue sustentar para sempre a projeção da sua contrassexualidade interna. Para entender como isso funciona na prática, pensa no seu histórico de relacionamentos. Tem um padrão aí? Você sempre se atrai pelo mesmo tipo de gente? Aquela atração magnética que você sente não é sobre a pessoa em si, é sobre aspectos não desenvolvidos da sua própria psique que você vê nela. O homem que vive caindo de amores por mulheres misteriosas e meio inacessíveis está projetando sua própria intuição e espiritualidade que ainda não desabrocharam. A mulher que sempre se atrai por homens fortes e protetores está projetando sua própria força e independência que ela não reconhece em si. Mas aqui está o segredo transformador que pode revolucionar seus relacionamentos. Quando você desenvolve conscientemente sua ânima ou ânimos, você para de precisar que os outros carreguem essas projeções. Você se torna psicologicamente completo e capaz de um amor genuíno, em vez de um amor que nasce da carência, daquela necessidade que sufoca. Para os homens, desenvolver a ânima é um mergulho profundo que envolve reconhecer e integrar a sensibilidade emocional. A maioria dos homens foi ensinada a reprimir as emoções, mas a ânima carrega toda a sua inteligência emocional natural.
significa desenvolver a intuição e a criatividade, aspectos que muitas vezes são vistos como femininos, mas que são essenciais para um homem ser completo. Significa aceitar os lados mais receptivos e nutritivos da personalidade e parar de projetar a mulher ideal em parceiras de verdade. Quando um homem integra sua ânima, ele fica emocionalmente inteligente, mas sem perder a sua masculinidade. Ele consegue ser forte e vulnerável, assertivo e receptivo. Ele para de procurar uma mãe ou uma musa em relacionamentos e começa a se relacionar com mulheres como iguais. Para as mulheres, desenvolver o ânimos é igualmente transformador. Significa reconhecer e integrar a força assertiva. Muitas mulheres foram condicionadas a serem passivas, mas o ânimos carrega sua capacidade natural de liderança e assertividade. Significa desenvolver um pensamento lógico e independente, e não porque os sentimentos são ruins, mas porque uma psique completa integra tanto a emoção quanto a razão. Significa aceitar os aspectos competitivos e ambiciosos da personalidade e parar de projetar o homem ideal em parceiros reais. Quando uma mulher integra seu ânimos, ela se torna independente e forte, sem perder a sua feminilidade. Ela consegue ser carinhosa e determinada, intuitiva e lógica. Ela para de procurar um pai ou um herói em relacionamentos e começa a se relacionar com homens como iguais. Jung sacou que esses aspectos contrassexuais se manifestam em estágios de evolução. A ânima se mostra em 4 estágios no desenvolvimento masculino. Primeiro, Eva, a mulher puramente física e sexual. Depois, Helena, a mulher como musa romântica e estética. Em seguida, Maria, a mulher como virtude espiritual e maternal. E por fim, Sofia, a mulher como sabedoria ascendente. O ânimos, por sua vez, se manifesta em 4 estágios correspondentes no desenvolvimento feminino. O homem da força, representando o poder físico e sexual. O homem da ação, da iniciativa e do planejamento. O homem da palavra, o professor e comunicador. E o homem do significado, o guia espiritual e a sabedoria. A maioria das pessoas fica presa nos estágios iniciais porque nunca aprendeu a desenvolver conscientemente esses aspectos internos. O resultado? Relacionamentos baseados em carência, uma busca interminável pelo par perfeito e uma incapacidade de amar a partir da plenitude, em vez da necessidade. Mas quando você integra sua contrassexualidade interna, algo fora do comum acontece. Você se torna uma pessoa psicologicamente completa. Você pode amar sem desespero, se relacionar sem projeções e escolher parceiros com base na compatibilidade real e não em necessidades neuróticas. Essa integração também libera umas capacidades criativas que são extraordinárias. Homens que integram a ânima frequentemente descobrem talentos artísticos, uma intuição aguçada e uma capacidade emocional profunda. Mulheres que integram o ânimos frequentemente descobrem uma força de liderança, uma clareza mental e uma capacidade de realizar coisas incríveis no mundo. Você não vira menos homem por integrar o feminino, nem menos mulher por integrar o masculino. Você se torna um ser humano completo, capaz de acessar todo o leque de capacidades humanas, independentemente do seu sexo biológico. Com a sombra integrada e os aspectos contrassexuais desenvolvidos, chegamos ao coração secreto da descoberta, de Jung. O processo que ele via como o objetivo supremo da vida humana, a individuação. Aqui, precisamos fazer uma distinção crucial. Individuação não é ser um individualista. Não se trata de ficar egoísta ou egocêntrico. É sobre se tornar quem você realmente é, integrando todos os pedacinhos fragmentados da sua psique em uma personalidade unificada e autêntica. Para Jung, a psique tem uma tendência natural para ser um todo. Assim como o corpo se cura sozinho quando a gente se machuca, a psique vive buscando integração e completude. Mas esse processo pode ser consciente ou inconsciente. Quando é inconsciente, a gente é arrastado pela vida, através de crises, sintomas
e padrões que se repetem e que nos forçam a crescer. Quando é consciente, você vira um co-criador ativo da sua própria transformação. Para entender como isso funciona na prática, pensa nos momentos de crise da sua vida. Aquele término de relacionamento devastador que te obrigou a encarar uns padrões que não faziam bem, aquela perda de emprego que te empurrou para uma carreira mais autêntica, aquela doença que te fez reavaliar todas as prioridades. Isso não foi acidente, não. Foram convites da psique para crescer e se integrar. O processo de individuação segue um roteiro que Jung mapeou com todo cuidado. Primeiro, vem a dissolução da persona, que é quando a gente saca que a nossa personalidade social não é quem a gente é de verdade. Parar de viver para agradar os outros e começar a questionar quais aspectos da sua personalidade são autênticos e quais são só condicionamentos sociais. Essa fase pode ser aterrorizante, viu? Você vai descobrir que muito do que você achava que era sua personalidade são, na verdade, expectativas que você internalizou dos pais, dos professores, da sociedade. Você pode se pegar perguntando: quem sou eu de verdade se eu tirar todas essas máscaras? Em seguida, vem o confronto com a sombra, que a gente já explorou a fundo. Aceitar e integrar todos os aspectos rejeitados de si mesmo, parar de projetar seus defeitos nos outros e recuperar a energia psíquica que estava sendo gasta em repressão. Essa fase, muitas vezes, vem acompanhada de tristeza, raiva ou confusão. Você está resgatando partes de si que foram exiladas por anos, ou até décadas. É super normal se sentir meio perdido enquanto reintegra essas energias. O terceiro estágio é o encontro com a ânima ou ânimos, que a gente acabou de ver. É desenvolver os aspectos contrassexuais da personalidade, tornar-se psicologicamente completo, integrando tanto qualidades masculinas quanto femininas, independentemente do seu sexo biológico. Essa fase, muitas vezes, coincide com umas mudanças grandes nos relacionamentos. Você pode descobrir que relações baseadas em projeção não funcionam mais. Isso pode doer, mas abre espaço para conexões que são mais autênticas. Finalmente, surge o self, o arquétipo da totalidade, sua personalidade completa e integrada. É quem você é de verdade quando para de tentar ser quem os outros querem que você seja. Mas aqui está o segredo que Jung levou anos para entender. O self não é algo que você conquista, é algo que você se torna. Não é uma linha de chegada, mas um processo contínuo de autorrealização. Jung descobriu que os sinais de que o processo está funcionando incluem sincronicidades frequentes, aquelas coincidências significativas que começam a pipocar regularmente, sonhos mais vívidos e com muito mais significado, que trazem uns insights profundos, uma diminuição da necessidade de aprovação externa, porque sua autoridade interna só faz crescer. Uma tolerância maior para paradoxos e contradições, reconhecendo que a vida é complexa demais para respostas simplistas. E uma sensação crescente de estar vivendo sua própria vida pela primeira vez, de verdade. As sincronicidades, essas merecem um capítulo à parte, porque são um dos indicadores mais claros de que você está alinhado psicologicamente. Jung descobriu que quando você está em sintonia com seu processo de individuação, o mundo lá fora começa a refletir sua harmonia interna através de coincidências super significativas. Você pensa em alguém e essa pessoa te liga. Precisa de uma resposta e encontra exatamente o livro certo. Está pensando em uma mudança e as oportunidades brotam do nada. Isso não é mágica, não. É alinhamento. Quando você está vivendo de forma autêntica, sua energia se alinha com as forças naturais da vida, de um jeito que cria um fluxo e uma sincronicidade que são de arrepiar. O objetivo da individuação não é ser perfeito, mas ser autêntico. Quando você está nesse processo, para de tentar ser uma boa pessoa e começa a ser uma pessoa real. Para de reprimir aspectos que você considera inaceitáveis de si mesmo e aprende a canalizar todas as suas energias de forma construtiva. Você se torna aquilo que Jung chamava de indivíduo ético,
Alguém que age a partir de valores internos autênticos em vez de regras externas impostas. Essa transformação não acontece do dia para a noite, não. É um processo que pode levar anos ou até décadas, mas cada passo que você dá libera mais energia vital, mais autenticidade, mais capacidade de viver uma vida que é, de fato, sua. A individuação é o processo de se tornar quem você sempre foi, mas nunca teve a coragem de ser por completo. E então, quando você completa os estágios básicos dessa jornada que te transforma, algo extraordinário acontece. Você não vira uma pessoa diferente. Você se torna a pessoa que sempre foi, mas agora de forma consciente e por escolha. Esta é a diferença fundamental entre personalidade e individualidade. Personalidade é o que você desenvolveu para sobreviver no mundo. Individualidade é quem você realmente é quando para de tentar ser alguém. Pessoas individuadas têm umas características que as distinguem daquelas que ainda estão presas em padrões inconscientes. Elas desenvolvem o que a gente pode chamar de paradoxo integrado. Conseguem ser ao mesmo tempo fortes e vulneráveis, confiantes e humildes, independentes e conectadas. Elas transcenderam a necessidade de ser consistentemente uma coisa só. A maioria das pessoas vive tentando manter uma imagem coerente. Ah, sou uma pessoa forte, então nunca mostro vulnerabilidade. Sou uma pessoa espiritual, então nego impulsos materiais. Pessoas individuadas abraçam a complexidade total da experiência humana. Elas também desenvolvem uma autoridade interna sólida. Suas decisões brotam de valores internos autênticos, não de expectativas sociais ou da necessidade de aprovação. Elas se tornaram suas próprias autoridades morais. Isso não significa que ignoram os outros ou agem de forma antissocial. Significa que suas ações fluem de um centro ético interno que é estável, e não do medo de julgamento ou do desejo de impressionar. Como integraram suas projeções, conseguem ter relacionamentos verdadeiramente autênticos. Podem amar pessoas reais em vez de idealizações. Seus relacionamentos se baseiam em escolha consciente e não em carência. Elas não precisam que os outros sejam perfeitos ou preencham vazios emocionais. Conseguem apreciar as pessoas como são, com todas as imperfeições e complexidades humanas. Livres da necessidade de se encaixar, sua criatividade natural floresce espontaneamente. Elas se expressam de um jeito único porque não estão mais tentando ser como ninguém. E essa criatividade não se limita às artes. Pode se manifestar como originalidade no trabalho, soluções inovadoras para problemas, ou simplesmente um jeito único de viver. Existe uma qualidade de presença em pessoas individuadas, uma sensação de que elas estão totalmente habitando suas próprias vidas em vez de fugindo de si mesmas. Elas não estão o tempo todo se distraindo, se comparando ou querendo estar em outro lugar. Estão de verdade presentes onde estão. Mas Jung fez uma descoberta ainda mais profunda. O processo de individuação nunca termina de vez. Cada fase da vida traz novos desafios para integrar. A diferença é que você desenvolve uma confiança no processo e na sabedoria da sua própria psique. Os sinais de que você está vivendo a partir do self são inconfundíveis quando você aprende a reconhecê-los. Suas escolhas brotam naturalmente de quem você é, não de quem você deveria ser. Você sente uma conexão profunda com um propósito e um significado que vem de dentro, não de expectativas externas. Situações difíceis viram oportunidades de crescimento, em vez de só problemas a serem evitados. Você vive sincronicidades regulares, como se a vida estivesse conspirando a seu favor. Seus relacionamentos ficam mais profundos porque você pode ser, de verdade, vulnerável sem perder sua força. Você desenvolve uma sabedoria que vem da experiência integrada, não apenas um conhecimento intelectual acumulado. Uma das características mais marcantes de pessoas que vivem a partir do self é que elas param de tentar consertar outras pessoas. Elas compreendem que cada um
tem seu próprio processo de individuação e que tentar forçar o crescimento em outros é uma forma de violência psicológica. Em vez disso, elas se tornam presenças que permitem autenticidade. Sua própria integridade dá permissão para os outros serem verdadeiros também. Isso nos leva ao que Jung considerava o presente supremo da individuação. Quando você completa sua própria individuação, automaticamente se torna um agente de individuação para os outros. E não é porque você tenta consertar ou melhorar as pessoas, mas porque sua presença autêntica dá a elas a permissão para serem autênticas também. Você se torna um espelho onde outros podem ver suas próprias possibilidades que ainda não realizaram. Isso acontece naturalmente, sem esforço. Sua própria integridade que irradia cria um campo onde outros se sentem seguros para explorar sua própria autenticidade. Esta é, talvez, a maior contribuição que uma pessoa pode fazer ao mundo. Tornar-se completamente si mesma, dando assim permissão para os outros fazerem o mesmo. Viver como um self realizado não significa que você nunca mais terá problemas ou desafios. Significa que você vai encarar tudo a partir de um centro estável, integrado, com acesso a todos os recursos da sua psique. Você se torna como uma árvore com raízes profundas, flexível o suficiente para se curvar com as tempestades, mas forte o bastante para não quebrar. Agora você conhece as estruturas ocultas que regem a psique humana e o processo de transformação que pode te levar da fragmentação à totalidade. Você viu como os arquétipos trabalham nas sombras, como a sombra esconde tesouros, como a ânima e o ânimos podem te libertar de relacionamentos baseados em projeção. E como a individuação é o caminho para viver a partir da sua essência mais autêntica. Mas conhecimento sem ação é só entretenimento intelectual. Jung escreveu: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Este é o seu momento de despertar. Você pode continuar vivendo inconscientemente, sendo levado por forças psíquicas que você não entende, projetando seus lados rejeitados nos outros, buscando se completar através de relacionamentos, conquistas ou coisas externas. Ou você pode escolher o caminho da individuação, o caminho de se tornar conscientemente quem você realmente é, o caminho de integrar suas sombras, desenvolver sua totalidade psicológica e viver a partir do seu self autêntico. Este não é um caminho fácil, não. Jung o chamava de o caminho menos percorrido, porque exige uma coragem bruta para encarar aspectos de si mesmo que você preferiria evitar. Mas é o único caminho para a liberdade de verdade, relacionamentos autênticos e uma vida com um significado profundo. A psique está sempre te convidando para essa jornada através de sonhos, sintomas, sincronicidades e crises que te forçam a crescer. A questão é: você vai responder conscientemente ou será arrastado inconscientemente? Observe os padrões na sua vida, as mesmas situações que se repetem, os mesmos tipos de pessoas que você atrai, as mesmas emoções que surgem em certas circunstâncias. Estes são convites da psique para uma consciência maior. Jung provou que, dentro de cada pessoa, existe um potencial extraordinário para totalidade, sabedoria e autenticidade. Esse potencial está esperando em você, esperando para ser reconhecido, integrado e vivido. O mapa está nas suas mãos. A jornada começa com o próximo passo. Talvez seja começar a prestar atenção nos seus sonhos. Talvez seja questionar uma crença que você nunca examinou. Talvez seja ter aquela conversa difícil que você tem evitado. Talvez seja simplesmente parar e perguntar: quem sou eu realmente quando não estou tentando impressionar ninguém? A individuação não exige que você largue sua vida atual e vire um ermitão nas montanhas. Exige que você comece a viver sua vida atual com mais consciência, autenticidade e coragem. Cada pequeno ato de honestidade consigo mesmo é um passo no caminho. Quando você se torna quem realmente é, você libera outros para fazerem o mesmo. Sua autenticidade se torna
um presente para o mundo. O mapa secreto da mente humana não é só conhecimento acadêmico. É um convite para a aventura mais importante da sua vida, a jornada de volta para casa, para si mesmo. Jung deixou as instruções. O caminho está claro. A única pergunta que resta é: você vai começar? Você está pronto para descobrir quem realmente é? O mapa secreto da transformação humana agora está em suas mãos. O que você vai fazer com esse conhecimento depende inteiramente de você. Mas lembre-se, uma vez que você viu, não dá mais para fingir que não viu. Uma vez que você conheceu o caminho, cada dia que passa sem caminhar é uma escolha consciente de permanecer onde está. A jornada da individuação está chamando. Sua alma está esperando. O momento é agora. Se você chegou até aqui, comenta aqui embaixo: eu recebi o mapa secreto. Assim, eu vou saber que você assistiu até o final e faz parte desse grupo especial que busca autoconhecimento. E se este conteúdo te tocou de alguma forma e você acredita que mais pessoas merecem ter acesso a esse tipo de reflexão, que tal clicar no botão Super Thanks aqui embaixo? Sua ajuda financeira é fundamental para que o canal continue crescendo e levando esse conhecimento transformador cada vez mais longe. Cada contribuição, por menor que seja, faz uma enorme diferença para a gente poder produzir vídeos ainda melhores para você. Muito obrigado por estar aqui e por fazer a diferença.